Uma certa vez, eu e o meu primo Gabriel tomamos uma carreira das grandes de um lobisomem no interior, aqui perto da nossa cidade. Olá, eu me chamo Jaime, moro numa cidade pequena no sertão do Tocantins. Aqui é comum que na Semana Santa toda a nossa família vá passar essa data nos sítios interiores. E são dias até muito bons para crianças. A gente só brincava o dia todo, enquanto os adultos rezavam e cuidavam das coisas da Semana Santa, como jejum e essas coisas. E eu e o meu primo só brincávamos e corríamos o dia todo. Mas a Semana Santa tem as suas regras e tradições, até mesmo para crianças. Pois não se pode andar a cavalo e nem falar palavrões. Também não se pode faltar à missa. E uma das coisas mais importantes é não sair sozinho nas estradas à noite. As pessoas mais velhas dizem que na Semana Santa coisas estranhas acontecem. Dizem que, como forma de zombar da Semana Sagrada, o diabo solta os seus demônios nas estradas para assustar os desavisados e encher o coração das pessoas de medo para elas não conseguirem rezar e o deixar satisfeito. No sítio onde a minha família sempre vai passar a Semana Santa, existem algumas tradições, como, por exemplo, as brincadeiras de roda, como ciranda, cirandinha, ou como uma brincadeira chamada camaleão, onde as pessoas dão as mãos e saem correndo pelos terreiros fazendo curvas e pulando. Geralmente, as pessoas das pontas acabam soltando as mãos e caem longe. É bem engraçado, mas nem tudo se trata de brincadeiras. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que existem algumas tradições bem interessantes. E mesmo sendo uma data de muita oração e festividade, eu sabia que ainda existem algumas tradições bem interessantes e até meio amedrontadoras. E dentre elas, tem a de alimentar as almas. Alimentar as almas é uma tradição antiga, criada eu não sei como, mas consiste em escolher algum lugar separado das casas onde não haja energia e nem iluminação. Nessa ocasião, alguns homens e mulheres se escondem na mata. E quando chega a hora de alimentar as almas, as pessoas vão de dupla até este lugar para rezar um Pai Nosso e uma Ave Maria. Eles fazem isso para as almas. Enfim, vocês vão entender melhor quando eu lhes contar o que houve. Mas antes de relatar, eu preciso contar algumas pequenas coisas que aconteceram naquele dia na roça. Bem, estávamos ali reunidos toda a família, para passarmos um feriado de Semana Santa e também poder descansar um pouco. Quase todos os meus tios estavam no sítio desta vez, incluindo até os que moravam fora do estado. Ainda não me lembro o motivo, mas naquele ano coincidiu de todos conseguirem vir, tanto por parte de mãe quanto por parte de pai. Ou seja, naquele dia a casa estava cheia de gente, tanto adultos quanto crianças, e era uma farra só. Me lembro de conversar com os meus pais e eles me deixarem ir brincar com os outros garotos. Lembro deles falando claramente que por ser Semana Santa não era para eu sair correndo pelas estradas, e nem mesmo andar a cavalo e ter bastante cuidado com o que eu falava. Na quarta-feira santa, como de costume, todos nós sentamos na beira da fogueira para ouvir os causos do meu avô e dos meus tios. Eram várias histórias, e posso até contar algumas depois, se vocês quiserem. E dentre aquelas histórias, uma de especial sempre me assustava. E olha,
que o meu avô contava a ela sempre que tinha oportunidade. Era uma história de quando ele viu uma mula sem cabeça na sexta-feira da Paixão. E o assustador mesmo era a forma como ele contava. Ele sempre apontava algum lugar bem próximo da gente para dar noção da distância. E dizia que ficou a um braço de distância dela. Ele colocava o braço na nossa direção para mostrar a distância. E a gente, imaginando tudo, acabava morrendo de medo. Ele dizia que numa tarde de sexta-feira da Paixão, ele estava em casa. E então deu vontade de tomar um suco de goiaba. Ele pegou o seu cavalo e foi até uma goiabeira que ficava na beira do rio que passava lá perto. E quando ele chegou na goiabeira, havia uma moça muito bonita, dançando umas danças estranhas na beira da goiabeira. Ele disse que foi tão estranho que o cavalo se atiçou e voltou correndo com ele montado em cima. E só parou quando chegou na porteira de casa. Ele conta que naquela noite, quando ele ia alimentar as almas, ele estava na estrada indo para debaixo da mangueira, lugar onde o povo alimentava as almas. E foi quando uma luz muito forte vinha de dentro da mata. O meu avô contava que ele ficou parado olhando, até que saiu na estrada uma mula grande, e que no lugar da cabeça tinha umas tochas acesas, que pareciam tochas de acender fornalha. Ele conta que quando viu aquilo, ele se jogou no chão. E só conseguiu ouvir quando a mula passou perto dele e soltou uns gritos como se fosse de uma mulher chorando. E como se fosse pouco, a mula ainda pisou nas costas dele. O meu avô sempre contava essas histórias, e sempre no fim ele mostrava umas marcas nas costas dele, que pareciam marcas de ferraduras de cavalo. Ele conta que sentiu o ferro quente queimar as costas dele, e ouviu aquilo sair gritando na estrada adentro, e só se deu por si quando o povo estava carregando ele para casa. Ele foi carregado numa rede dessas penduradas num pedaço grande de bambu, e assim carregado por 2 homens. Bem, a noite toda foi dessas histórias e causos, e o Gabriel e eu estávamos morrendo de medo. Mas aquilo não nos impediu de dormir do lado de fora da casa, pois estava dividido assim: mulheres e crianças dentro da casa, e os homens numa palhoça improvisada para armar a rede do lado de fora. E o meu primo e eu, por não querer ser tratados como crianças, decidimos dormir do lado de fora da casa, com os mais velhos. E sinceramente, foi uma noite maravilhosa e muito confortável. O vento frio era equilibrado por uma fogueira acesa, que esquentava a gente. Alguns homens ainda conversavam, e aquilo até nos dava uma segurança. E neste clima, o Gabriel e eu estávamos com as redes uma do lado da outra, e já estávamos quase dormindo. E foi quando um dos nossos tios estava combinando de assustar as crianças na noite de alimentar as almas, vestidos de bicho. Olhei de rabo de olho para o Gabriel, que riu de canto e piscou. E neste momento eu já sabia que íamos aprontar. Bem, ficamos o resto da semana planejando o que iríamos fazer. Pensei em levar uma baladeira, mas o Gabriel disse que era perigoso a gente acertar um dos nossos tios. Então, combinamos o seguinte: iríamos alimentar as almas, fingir nos assustar e depois só virar e rir da cara deles, pois era a única coisa que dava para fazer sem apanhar ou ficar de castigo. Bom,
chegou a sexta-feira da paixão. E eu e o Gabriel estávamos brincando com os nossos outros primos de pega-pega. Os homens estavam jogando dominó e as mulheres fazendo almoço. E no meio da brincadeira, eu acabei batendo o pé e me machucando. E de uma forma automática, eu soltei um palavrão. Todas as crianças pararam e ficaram me olhando. Senti um frio correr o meu corpo e uma sensação estranha tomar conta de mim. As crianças não queriam mais brincar comigo. E até o Gabriel, meu primo, parou de brincar e me falou que não era certo xingar na Semana Santa. E muito menos na Sexta-feira Santa. Fiquei olhando todos se afastarem e fui para a pequena capela que tinha no quintal da minha avó. E lá eu rezei um Pai Nosso e uma Ave Maria. E pedi perdão a Deus. Mas mesmo assim, o clima para brincar havia acabado. A noite chegou depressa. Uma chuva fininha estava caindo, deixando a noite bem fria. E depois da missa da Sexta-feira Santa, as pessoas estavam indo de dupla em dupla rezar para alimentar as almas. O Gabriel, que depois do que eu tinha dito e tinha se afastado, nessa hora ele veio correndo para o meu lado piscando. Era o sinal que eu esperava. Bom, chegou a nossa vez. Fomos a um pé de manga que ficava ali perto, uns 100 metros das casas. Porém, o clima estava muito estranho. Um silêncio aterrador tomava conta do lugar. Chegamos lá e começamos a ouvir uns barulhos estranhos na mata. Uns que não estávamos acostumados a ouvir. E parecia como se algo pesado corresse ao nosso redor. Vez ou outra, aquilo sorria e gritava. E nós, achando ser parte do susto, temos início à alimentação das almas. E o meu primo Gabriel dizia: um Pai Nosso pelos que morreram queimados, afogados, sufocados, enforcados ou de acidentes de carro. E eu rezava um Pai Nosso completo, e assim foi. Ele falando as causas e eu rezando. Mas quanto mais rezávamos, mais os barulhos aumentavam. Barulhos de animais como bois, bodes, cães e galos. Coisas assim. E eu naquela hora já estava ficando com muito medo. E foi quando vimos sair de trás do pé de manga uma figura grotesca de uma velha de cabelos grisalhos e olhos vermelhos, com a boca entreaberta e babando muito. Ela caminhava toda torta com as suas vestes rasgadas e caindo aos pedaços. Ela me olhava, ria e balbuciava alguma coisa. Eu, assustado, comecei a gritar por socorro. Então, eu e o Gabriel saímos correndo na estrada. Mas aquela velha parecia estar em todo lugar. E nos acompanhava gritando que eu havia chamado ela. Ela gritava e jogava pedras na nossa direção, tentando nos derrubar. O meu medo foi tanto que quando vi as pessoas de casa, eu simplesmente me joguei no chão chorando de medo. O meu primo Gabriel até hoje não bate muito bem das ideias. Ele tem que tomar remédios controlados para dormir. E depois disso, eu nunca mais voltei naquele lugar. E foi aí que eu entendi que algumas tradições e lendas são reais. E que o meu maior erro foi duvidar disso tudo. Boa noite. Essa história é simplesmente de arrepiar.
Minha avó contava para nós, quando eu e meus irmãos éramos pequenos, várias histórias sobre estranhos acontecimentos ocorridos próximo à casa onde moravam, em uma cidadezinha no interior do Paraná. A casa ficava em um sítio no município de Jardim Olinda e naquela época não havia luz elétrica no local. Devido a isso, e também ao trabalho na roça que iniciava cedo, todos iam dormir até às 8 horas da noite. Meu avô tinha o costume de xingar muito, e principalmente aquela palavra que não podemos dizer, né? Tudo que dava errado na vida dele, ele xingava essa palavra. Então, aconteceu que na quaresma daquele ano, minha avó passou a ser acordada com uivos vindo da mata que ficava próximo ao quintal da casa. Ela não tinha coragem de se levantar para ver o que era. Então, tudo que ela fazia era reza a noite toda. Porém, certa noite, começou um vento forte, um vento que indicava que tão longo cairia uma forte chuva. A minha avó lembrou que havia roupas no varal. Então ela se levantou e se dirigiu até o quintal para recolher as roupas. Enquanto ela pegava as roupas, ela logo reparou um par de olhos vermelhos saindo de dentro da escuridão. Bem ali, próximo às bananeiras, no fundo do quintal. Estava um breu total. Minha avó só enxergava as roupas, porque eram brancas. Mas foi aí que aquele par de olhos vermelhos foram se aproximando. Minha avó já se tremeu toda de medo. E com as pernas moles, ela foi andando para trás. E nesse momento, um raio se partiu no céu, clareando todo o quintal. E aí sim, a minha avó pôde ver o que estava ali. Segundo ela, era o próprio demônio. Um enorme cão negro. Mas não era um cão normal. Aquele ser tinha os olhos vermelhos. Quando aquele enorme cão respirava, saía fumaça de seu nariz. A criatura possuía um olhar demoníaco de pura maldade. Então, logo aquela coisa foi se aproximando no rumo da minha avó. Minha avó estava pálida e sem forças para qualquer reação. Era como se ela tivesse hipnotizada, pois ela não conseguia se mexer e na sua cabeça não via nenhum pensamento. Ela estava simplesmente em choque. Mas foi aí que o cavalo que ficava no celeiro ali próximo deu um relincho. Esse relincho distraiu a atenção da criatura e também despertou a minha avó daquele transe estado de choque. Então, ela juntou todas as suas forças e correu para dentro de casa. Aquele cão enorme disparou atrás dela, mas ela foi mais rápida e fechou a porta dos fundos. Minha avó, já sem forças, sentou ali mesmo no chão da cozinha e começou a chorar e a rezar. Mas a criatura não desistia, pois agora aquilo estava arranhando a porta pelo lado de fora e fungava por baixo da porta querendo entrar. Foram horas de terror até aquilo ir embora de vez.
dia seguinte, a minha avó achou melhor não contar o ocorrido para o meu avô, pois o que ela mais queria era esquecer daquela noite. Porém, no decorrer dos dias, uivos eram ouvidos todas as noites vindo dali do quintal da propriedade. Até que certo dia, o meu avô chamou a minha avó e perguntou e mostrou a ela pegadas enormes de um animal muito grande que estavam ali no quintal. Olha, meus avós nunca viram pegadas tão grandes como aquelas em todas as suas vidas. Foi aí que a minha avó tomou coragem e tocou no assunto do enorme cão que ela viu noites atrás. E disse também que era tudo culpa do meu avô, pois os nomes feios que ele xingava estava atraindo coisas ruins para nós. Olha, meu avô ficou sério, e daquele dia em diante ele evitou xingar, e quando xingava era apenas e somente palavras leves, como cacete, que merda, e etc. Dali em diante, os uivos pararam. Então a minha avó passou a ter certeza que era o meu avô que havia atraído aquelas coisas ruins com seus xingamentos. Mas foi um leve engano, pois o mal já havia se apossado da casa. Pois, uma semana depois, ainda no período da quaresma, a minha avó se levanta para ir no banheiro. Ela estava muito apertada e o banheiro ficava do lado de fora da casa, assim como era de costume antigamente. Então ela entrou, fez as suas necessidades e quando saiu, pela luz da lua, ela viu algo que a fez gelar. Aquele enorme cão negro que estava em cima do telhado da sua casa. A criatura amedrontava minha avó com aqueles olhos vermelhos por todo o tempo. Mas quando a coisa viu que a minha avó olhou diretamente para ele, aquilo se pôs de pé, como uma pessoa, e ficou ali na borda do telhado. Minha avó voltou para o banheiro e trancou a porta e ficou ali, rezando, e só saiu quando o dia clareou. Meu avô perguntou para ela onde ela estava e foi aí que ela, aos prantos, contou todo o ocorrido. Ela queria a todo custo se mudar dali, mas o dinheiro deles era um pouco e para mudar dali levaria algum tempo, pois antes eles teriam que vender a propriedade. Bem, o tempo foi passando e certa vez minha avó dormia no quarto com meu avô quando foi acordada com o relincho dos cavalos. Ainda com sono, calculou que deveria estar próximo da meia-noite, mas os cavalos continuavam fazendo barulho, e ela levantou-se receosa que eles estivessem sendo atacados por algum animal, mas mesmo assim, ela não arriscaria ir lá fora, pois ainda estava traumatizada com aquele cão negro. Então, dirigiu-se até a cozinha e olhou pelas frestas da janela para o local onde eles estavam. Pôde então ver que em cima de um dos cavalos estava uma senhora. Mesmo com a distância, iluminada pela lua cheia, podia ver que ela possuía cabelos brancos, compridos e desengrenhados. A minha avó continuou observando, procurando identificar quem ou o que seria aquela figura que ali estava montada no cavalo a essa hora da madrugada. E pôde ver também
que a criatura possuía um aspecto muito sujo e mórbido, com uma corcunda proeminente e usando uma espécie de vestido negro. Uma risada ecoou junto aos relinchos dos cavalos e um calafrio lhe percorreu a espinha. No local, identificou que outras duas velhas também estavam juntas aos cavalos. Pensava no que faria, quando uma das criaturas olhou em direção à casa. Um temor tomou todo o seu corpo e a minha avó correu até a sua cama, tentando acordar o meu avô para que ele fizesse alguma coisa. Mas por mais que ela chamasse o seu nome e o chacoalhasse, meu avô não acordava. Então ela se ajoelhou ao pé da cama e começou a rezar. Ouvindo lá fora, mais próximo ainda da casa, as risadas das velhas. Elas cantavam uma canção sombria, que falava sobre demônios e devoção a Satanás, e riam com risadas diabólicas sobre a luz do luar. Minha tia rezou e rezou até o amanhecer. Quando o barulho cessou, estranhamente meu avô acordou e, ao saber do ocorrido, achou estranho o relato contado por minha avó e, armando-se com um rifle, foi até o local onde estavam os cavalos. O sol já havia clareado o dia e o casal pôde perceber algo estranho nos cavalos. Eles estavam com tranças feitas em suas crinas e feridas em seu pescoço, como se algo lhe tivesse sugado parte do seu sangue. Deste dia em diante, a propriedade foi colocada à venda. Eles se mudaram para a região metropolitana de Curitiba e nunca mais quiseram saber de morar em propriedades rurais, pois tiveram certeza que as criaturas eram algo diabólico, que passou a habitar naquela propriedade. E hoje eu me pergunto, seria realmente lobisomens e bruxas? O que aconteceria se as criaturas entrassem na casa? As orações foram que salvaram os meus avós, porque o meu avô não conseguia acordar, mesmo com a minha avó gritando e chacoalhando seu corpo. São dúvidas que ficam em minha mente até hoje, e penso que todo aquele mal foi atraído por uma brecha pelos xingamentos do meu avô. Mas, e aquele enorme cão negro? Seria de fato um lobisomem ou um cão do inferno? E aquelas bruxas? Que mal elas efetuaram com aquele ritual, bebendo o sangue do cavalo e fazendo as estranhas tranças em suas crinas? Será que eram bruxas? Ou talvez vampiras? Ou sacis? Só sei que nesse mundo existem tantas coisas estranhas que fazem até mesmo os mais céticos duvidarem do seu ceticismo. Boa noite. Boa noite. Me chamo Maria Clara. Vou contar aqui vários fatos bizarros que aconteceu na minha família. Bem no ano de 1994, quando havíamos alugado uma casa na cidade histórica de Diamantina, em Minas Gerais, vários eventos sobrenaturais se desencadearam assim que nos mudamos para essa casa. Bem, agora vamos ao relato. Em 1994, fazia pouco tempo que a minha avó tinha falecido e todos estávamos de luto. Uma semana após a morte dela, aconteceu um fato muito surpreendente.
Meus tios, minha tia, meu avô viúvo moravam numa casa bem simples no sítio deles, nas imediações de Diamantino. No 7º dia do falecimento de minha avó, meu tio estava dormindo no quarto sozinho. De madrugada, ele acordou. Era por volta de 2h30 da manhã. Então, pela janela do seu quarto, ele escutou a minha avó o chamando. Ele, sem entender nada, se levantou e foi até ela. Porém, minha avó deu de costas e seguiu rumo à escuridão da mata. A lua estava cheia e ele podia vê-la com o mesmo vestido que ela foi enterrada. Ele pulou a janela mesmo assim e a seguiu. Depois de muito andar na mata, ele a perdeu de vista, mas continuava a escutar a voz da minha avó o chamando cada vez mais para dentro da mata fechada. Quando ele se deu conta que realmente estava perdido, e tentou fazer o caminho de volta, mas logo começou a escutar uma risada sinistra ecoando de dentro da mata. As árvores começavam a se balançar como se um vento forte as tocasse. Ele se assustou muito e começou a correr, e foi então que uma forte chicotada lhe atingiu as pernas e ele caiu no chão. Quando olhou para trás, ele pôde ver um ser pequeno. Deveria ter 1,30 m de altura, com cabelos que pareciam palha seca, pele amarronzada, olhos vermelhos e segurava um pequeno chicote. A coisa tinha um olhar de fúria, como se quisesse matar o meu tio. Mas ele tirou forças de onde não tinha e correu feito louco, gritando mata fora. Depois de meia hora, finalmente ele conseguiu sair da mata e voltar para o sítio. No dia seguinte, meu tio contou o acontecimento para o resto da família, e esse meu avô disse que esse ser era Caipora. Bem, semanas se passaram e esse tio saiu com os amigos para beber à noite e ficaram bem bêbados. Estava voltando para casa de carro e sofreram um gravíssimo acidente. O motorista e mais um ocupante morreram. Meu tio se feriu gravemente. Ficou em estado grave, mas sobreviveu. Ele relata que quando estavam voltando pela estrada de madrugada, aquele mesmo ser que o açoitou na mata apareceu no meio da estrada, fazendo o amigo dele perder a direção do carro e capotar. Alguns minutos depois do acidente, ele ainda ficou consciente e relata que viu aquela criatura horrenda rodeando o carro acidentado, e ele acha que o ser não fez mais nada de mal com eles, porque a coisa achou que todos no carro já estavam mortos. Então, aquilo se pôs de quatro e voltou para dentro da mata. O lobisomem que bebia água na mina. Isso também aconteceu no sítio do meu avô. Dessa vez, foi minha tia que presenciou coisas estranhas. Ela não tinha água encanada na época. Ia buscar água na mina, lavar roupa e etc. Sempre durante o dia, porque meus tios e meu avô diziam a ela que era perigoso ir à noite. Então, ela nunca ia ao anoitecer. Porém, uma certa noite, ela estava sem água em casa. A água ficava sempre estocada em litros e galões. Então ela foi na mina buscar água sozinha. Chegando lá, ela se deparou com uma senhora idosa a encher uma moringa de água. E estranhou, porque lá não ia ninguém buscar água. A senhora estava de costas. Minha tia a cumprimentou. Minha tia disse boa noite, mas ela não respondeu. Passaram mais ou menos 5 minutos
e a velha não falava nada. E minha tia só estava esperando ela sair para pegar água. De repente, minha tia ouviu uma voz atrás dela e quando olhou para trás, não viu nada. Ao olhar de novo para frente, a velha já nem estava mais lá. Tinha sumido num segundo. Minha tia voltou para casa correndo, muito assustada. Porém, dias depois, o medo passou e ela continuou indo buscar água na mina à noite e nunca mais nada aconteceu por lá. Porém, num dia de quaresma, ela chegou na mina para buscar água e de longe avistou um cachorro negro ali bebendo água. Quando ela foi chegando perto, ela pôde notar que não era um cachorro comum, pois o bicho era enorme. Então ela se escondeu atrás de uma árvore e ficou ali, observando aquela criatura. Ela chegou até a achar que fosse um cachorro normal mesmo, que o medo dela estava fazendo ela ver as coisas. Mas não passou muito tempo e aquele cão que estava ali bebendo água se levantou e foi embora andando feito uma pessoa. Ela quase desmaiou ali mesmo, porque o cão era mais alto que ela, e aquilo seguiu o caminho andando como uma pessoa. Mas por muita sorte, o cão não a viu e minha tia nunca mais voltou ali à noite. O lobisomem e o homem do chapéu preto. Essa mesma tia minha também afirma que a partir desse encontro com o lobisomem, ela e todos do sítio passaram a escutar uivos anormais próximo dali do sítio. E sempre que isso acontecia, os cachorros começavam a granir e algumas vezes até animais eram encontrados mortos e dilacerados próximo ao sítio. Ela também conta ter visto pessoas estranhas no sítio algumas vezes. Talvez nem sejam pessoas viventes, porque ela afirma ter visto um homem muito negro de chapéu e capa preta, a escurecer de algumas noites. Ele estava sempre de cabeça baixa e parecia ter unhas grandes demais. Numa dessas aparições, minha tia estava olhando para ele enquanto ele estava de cabeça baixa. Então, o homem levantou a cabeça e ela viu que os olhos dele eram vermelhos como chama, e ele simplesmente sumiu. Com certeza algum de vocês já ouviu falar de marcas, símbolos, marcações estranhas que aparecem nas plantações, né? Eu já tinha visto muito disso na TV e na internet, mas nunca presenciei nada igual. OVNIs no sítio do meu avô. Em 2011, fui passar as minhas férias no sítio do meu avô. Estavam todos dormindo e eu acordado mexendo no celular a madrugada toda. Quando foi lá para as 3 e pouco da manhã, meu celular começou a travar do nada. As luzes estavam apagadas, a geladeira ligada e ela começou a desligar e ligar sozinha. Eu achei bem estranho. Liguei a TV na Globo e estava chiando pra caramba, sendo que lá tem antena parabólica e tudo, e nunca chiava. Sempre pegava limpinha a TV, principalmente a Globo. Então eu fiquei meio assustada. Desliguei a TV, voltei a mexer no celular e reiniciei para tentar destravar. Enquanto reiniciava o celular, vi umas luzes através da janela e pensei, deve ser relâmpago. Mas não estava trovejando. Depois disso, meu celular foi reiniciado e quando voltou, ele começou a emitir um chiado e uma luz muito forte. Foi formando um símbolo no meu celular que quase me cegou. Depois disso, não me lembro mais de nada. Porém, acordei no dia seguinte na minha cama como se tudo aquilo tivesse sido um sonho. Mas sei que foi tudo real. Até porque, quando amanheceu, eu levantei e percebi que não tinha ninguém em casa.
Então fui para fora e todos estavam na plantação de milho. E como imaginei, não tinha chovido mesmo. Logo fui até eles ver o que estavam fazendo. Ao chegar lá, fiquei surpresa ao me deparar com marcações e símbolos muito estranhos na plantação. Meus parentes estavam admirados e perguntaram se era eu que havia feito aquilo. E eu disse que não. Subi até um ponto mais alto que dá para ver a plantação de forma mais panorâmica. E realmente, eram os mesmos símbolos que haviam aparecido na tela do meu celular de madrugada. Os símbolos eram incríveis e desconhecidos. Eu pensei, caraca, mano, será que são alienígenas que estavam visitando o sítio desde muito tempo? E será também que eles têm alguma ligação com a morte dos animais há muitos anos atrás? Minhas tias pensavam que era o lobisomem? A oração da cabra preta. Eu tinha um primo da minha idade e ele era muito apaixonado por uma menina de uma casa que ficava um pouco distante dali. Ela não queria nada sério com ele, porém, o meu primo estava apaixonado. Então ele pegou o livro de São Cipriano e começou a fazer a oração da cabra preta, pedindo a São Cipriano que desse a ele o amor dessa garota. Essa garota era muito direita e decente, mas certo dia, ela apareceu no sítio à noite e chamou meu primo para fazer uma caminhada. Durante o caminho, ela começou a se despir e beijar o meu primo. Estava muito escuro ali, então na entrada da mata, os dois começaram a transar. E depois de fazer várias loucuras, o meu primo foi percebendo que a garota que até então estava gemendo começou a berrar, e quando ele se deu conta, a garota era uma cabra preta da cintura para baixo. Ela virou e falou para o meu primo com uma voz muito grave: "Você não me queria? Agora eu sou sua para sempre." Meu primo desmaiou ali mesmo, e no outro dia foi encontrado caído ali pelo seu pai e outros familiares que o procuravam. Ele contou tudo o que aconteceu e acabou confessando que mexeu com forças ocultas para conquistar o amor da garota, mas que agora estava arrependido. Os seus pais o levaram até a casa da jovem para ele confessar o que fez e pedir perdão para ela e para a família. Mas assim que eles chegaram lá, viram que na casa ocorria um velório, e era da garota. Eles foram informados que a jovem havia falecido na tarde do dia anterior. Ela faleceu sem nenhuma explicação. Ela estava sentada lendo a Bíblia e simplesmente caiu, já morta. Agora eu me pergunto, se a garota já estava morta, então quem era que estava com meu primo na noite do dia que ela morreu? Sendo que ela morreu à tarde. Bom, depois desse dia, meu primo nunca mais foi o mesmo e toma remédios para esquizofrenia até os dias de hoje. E depois disso, passei a acreditar cada vez mais em vida extraterrestre, lobisomens, caipora, homem do chapéu preto e na maldição do livro de São Cipriano, e qualquer coisa relacionada ao sobrenatural. E esses são os meus relatos. Boa noite.